Livro de Mateus, capítulo 8, versículo de 18, vai falar assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. A palavra vai falar que Jesus dá uma ordenança aos seus discípulos dizendo: passem para outra margem, ou passem para o outro lado. Entrem no barco e passem para outra margem. Os discípulos vão entrar no barco, e não apenas vão entrar no barco, mas vão entrar debaixo de um direcionamento, vão entrar debaixo de uma palavra liberada por Jesus, e vão entrar debaixo de um tempo, o tempo de passar até chegar a outra margem. A palavra diz que os discípulos partem do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia. Em um determinado momento da sua viagem, da sua trajetória, da sua passagem, a palavra diz que o céu começa a ficar rúbreo, ou seja, o tempo mudou. O tempo é outro, não é mais o mesmo de quando eles saíram das margens a qual eles estavam. O tempo agora mudou, o céu ficou rúbreo. E os discípulos, vendo isso, começam a ficar desesperados. Por quê? Porque com o tempo também veio os ventos fortes. E os ventos fortes batiam na água, os ventos fortes batiam no barco, e o barco começou a balançar de um lado para o outro. Porém, os discípulos, acredito que pensavam que a tempestade ia melhorar, porém a tempestade começava a piorar cada vez mais. Independente deles estarem dentro do barco com Jesus, não isenta eles de viverem tempos de céu rúbreo, tempos de céu, tempos de tempestade, tempos difíceis durante o período que eles estão atravessando a margem. A palavra diz assim que Jesus ele vai deitar e o tempo começa a piorar de uma certa forma que cria uma grande tempestade. A tempestade, os ventos batem na água e a água bate no barco, e o barco começa a perder a estabilidade. O barco começa a perder a estabilidade, balança para um lado, balança para o outro, e os discípulos que estão dentro do barco já não conseguem firmar os seus pés. Ou seja, eles não conseguem, eles perderam a estabilidade dos seus pés, não conseguem mais firmar firmes. E por mais que eles tentem segurar no barco para não cair, os ventos fortes vêm novamente, batem na água, a água bate no barco e os discípulos não conseguem firmar os seus pés dentro do barco. E talvez você esteja vivendo isso na sua vida hoje, ou na sua vida com Jesus hoje, na sua fé cristã. Você quer se firmar, mas muitas vezes você perde a estabilidade, você perde o equilíbrio na sua fé, porque toda vez que você acredita, os ventos vêm, a tempestade vem e você perde a estabilidade dos seus pés. O que é isso? Uma hora você acredita e outra hora você deixa de acreditar. Uma hora você até acredita quando você vai para o culto, mas quando você chega na sua casa e vê a realidade da que você está vivendo, você deixa de acreditar. Uma hora, quando Deus, no período da oração, você até crê, mas muitas vezes quando você se levanta e você vê a realidade, você não consegue firmar mais os seus pés. E talvez você esteja vivendo isso, um desequilíbrio, uma falta de estabilidade no meio da sua vida, no meio da sua situação, porque a tempestade está tão forte que você já não consegue mais ter fé, que você já não consegue mais firmar os seus pés. Não que você não esteja no barco com Jesus, porque a palavra diz que Jesus estava dentro do barco com os discípulos, mas ainda assim eles não conseguiam se segurar no barco, a ponto das águas começarem a encher o barco, e começou o coração deles a se encher de desespero. E talvez no dia de hoje você esteja dessa forma, com o coração cheio de desespero, querendo saltar desse barco com Jesus. Mas detalhe, se você saltar, você afunda.
Você está dentro do barco, a tempestade está assolando, mas você continua no barco com Jesus. Você ainda não afundou. A palavra diz que ele está deitado, ele está descansando em um travesseiro. Ou seja, no tempo Cronos, que é o tempo dos homens, o desespero toma conta dos discípulos. Eu vou largar tudo. Eu não quero mais participar dessa viagem, eu não quero mais participar dessa jornada. E talvez você esteja pensando em largar tudo, porque você está no barco com Jesus, mas parece que você não ouve mais os passos dele dentro do barco. Você não ouve mais a voz dele dentro do barco, porque tem uma hora na nossa vida que parece que a gente não ouve mais a voz de Deus e a gente dá mais atenção para a voz que está lá fora, para o volume do barulho da tempestade, dos mares e dos ventos fortes, que nós não conseguimos mais ouvir os passos de Jesus nos nossos barcos, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Jesus no nosso barco. Só que a palavra diz que quando eles saíram da margem de Tiberíades, ou do mar da Galileia, eles não saíram de qualquer forma, eles saíram debaixo de uma palavra. Eu quero que você entenda isso no dia de hoje. Você está debaixo de uma palavra. A palavra é: entrem e passem. A palavra que Jesus liberou para os discípulos não tem vazão para poder eles perecerem, mas simplesmente disse: entrem e passem para outra margem. E eles saíram debaixo de direcionamento, e eles saíram debaixo do tempo de Deus na vida deles. No tempo Kairos, que é o tempo de Deus, Jesus está descansando, Jesus está dormindo, mas no tempo Cronos, o desespero tomou conta dos seus discípulos. A palavra que eu tenho para você hoje é: Deus não perdeu o controle desses ventos. Deus não perdeu o controle do seu barco. Deus não perdeu o controle disso que você está vivendo hoje. Deus não perdeu o controle, porque você está debaixo da palavra de Jesus. Independente dos ventos que você está vivendo, você está debaixo de direcionamento. E quando você está debaixo da palavra, a Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas através do poder da sua palavra. O barco não vai virar. A palavra diz que quando os discípulos se desesperaram, Pedro se levanta, um dos discípulos, e vai clamar a Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor não se importa que nós vamos perecer. Talvez você esteja vivendo isso na noite de hoje, ou no dia de hoje. Você esteja perguntando para Deus: Deus, o Senhor não se importa com a minha situação? O Senhor não se importa que eu estou perecendo? Porque muitas vezes vem esse sentimento dentro do nosso coração: Jesus, o Senhor não se importa, está tudo dando errado. O desespero, o Senhor não se importa com a minha tristeza, com o meu desespero. Parece que a gente não vai conseguir. Você está quase se entregando e a gente vem essas perguntas, você começa a questionar Deus: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo o que eu estou vivendo? A palavra diz que Pedro ele foi chamar Jesus, ou seja, a primeira atitude de Pedro é se posicionar. A palavra para você na noite de hoje é: se posicione. Não deixe de clamar, não deixe de orar, pois é a fé que chama a atenção de Deus. A palavra diz que quando Pedro estava chamando Jesus, Jesus se levanta, olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. Ou seja, Jesus estava provando a fé deles no meio de uma tempestade. Porque é muito fácil falar que eu sou homem de Deus ou uma mulher de Deus no momento que está tudo bem, no momento dos milagres, no momento que o povo está sendo curado, que o povo está sendo liberto. Agora eu quero ver você falar que você é servo de Deus no momento que a sua fé é provada, no momento que o desespero chega, no momento que você não vê mais saída, no momento que você não vê que as suas... Pedro ele sabia de mar, não entendia de navegação, no momento que as suas ferramentas, o seu diploma, que a sua teologia não funciona mais, no momento que você depende unicamente do poder de Jesus sobre a sua vida, do poder de Deus sobre a sua vida. A palavra diz que Jesus vai lhe lançar uma palavra sobre a natureza, dizendo: acalma-te, cessa-te vento, acalma-te mar. E aquela tempestade, de repente, no momento, ela cessa, ela se acalma. E os discípulos que estavam desesperados, sem firmar os seus pés, perdeu a estabilidade dos seus pés, agora firmam os seus pés novamente no barco.
conseguem se segurar novamente, e eles agora entendem que no meio de desespero não se toma posição. No meio do desespero não se toma atitudes. Você ora, você se posiciona diante de Deus. A palavra que eu tenho hoje para você é: esteja debaixo de direcionamento da parte de Deus. Continua orando, continua posicionado, porque Jesus ainda está dentro deste barco. Ainda que você não consiga mais ver, ainda que você não consiga mais ouvir, continua orando, continua posicionado, porque o poder e o controle não saiu da palma da mão dele. O controle ainda está na palma da mão de Deus. A palavra diz que aquela situação cessou e os discípulos ganharam a experiência. Só que a palavra diz que eles vão chegar em uma cidade chamada Gadara. E aquela cidade, ela está sendo assolada por um jovem que está possesso de uma legião de demônios. Ou seja, tudo que você está vivendo agora é porque alguém está precisando de libertação lá na frente. É porque Deus vai usar a sua vida para libertar alguém lá na frente. Os impedimentos muitas vezes que surgem agora na sua vida é simplesmente porque Deus vai te usar de uma certa forma, que vai libertar pessoas, que vai curar vidas. Deus está te preparando no meio dessa tempestade. Deus está te preparando no meio dessa situação que você está vivendo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Deus está te preparando no meio da tempestade, porque existe pessoas na outra margem que precisam de libertação, que precisam de cura. E talvez, se você não viver isso hoje, você não vai estar preparado para lidar com a situação lá na frente. É por isso que a Bíblia diz: o que eu faço hoje, você entenderá amanhã. Deus abençoe você no dia de hoje, em nome de Jesus.